Ora viva, está com a Hora da Verdade. O nosso convidado hoje é o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Obrigada por estar connosco. Eu sou a Anabela Góis e comigo está a jornalista do Público, Ana Maia. Mais uma vez, bem-vindo, Sr. Ministro. Estamos na véspera de mais uma reunião negocial com os sindicatos dos médicos. Sente-se mais pressionado a chegar a um acordo depois das declarações feitas pelo diretor executivo do SNS, que perspectivou um novembro dramático? Isto já tendo em conta as dificuldades para assegurar as urgências? Eu tenho absoluta consciência das dificuldades e dos problemas que estamos a enfrentar, nomeadamente nos serviços de urgência. Isso é uma consciência partilhada, naturalmente, com o Sr. Diretor Executivo do SNS. Nós temos que fazer um esforço para chegar a um acordo. Mas esse esforço para chegar a um acordo tem que assentar no princípio de melhorarmos o acesso dos portugueses a cuidados de saúde, criarmos condições para reorganizar o SNS e, claro, no mesmo processo, valorizar os profissionais, nomeadamente os médicos. Isso quer dizer que está disponível para ceder nas 35 horas para todos os médicos e aumentar o salário base transversalmente? Não. Quer dizer que nós fizemos uma proposta que é, desse ponto de vista, muito equilibrada e que deve ser valorizada. Se nós não fizermos estas três coisas em simultâneo, se não criarmos melhores condições de acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, se não conseguirmos reorganizar o SNS, ao mesmo tempo que valorizamos a profissão médica, nós vamos apenas adiar por algum tempo, temo que escasso, os problemas que temos hoje. Dou-lhe um exemplo. Uma das coisas que os médicos mais se queixam é algo com que eu estou solidário, que é o enorme volume de horas extraordinárias que acabam por ter que realizar para prestar serviço de urgência. Ora, nós temos que conseguir que com este acordo se consiga um equilíbrio entre o que o SNS pede aos seus profissionais, de maneira a que se possa reorganizar o serviço dependendo menos de horas extraordinárias e valorizando aquilo que os médicos também valorizam muito, sobretudo os mais jovens, que é uma articulação mais virtuosa entre a profissão e a sua vida pessoal e familiar. Mas a proposta de dedicação plena implica fazer 250 horas por ano. Mas é que a proposta de dedicação plena não está isolada. O que nós propomos para os médicos que façam urgência é mesmo um modelo de flexibilidade. Nós admitimos que alguns escolham as 35 horas de serviço, que outros queiram permanecer no atual regime das 40 horas e que outros ainda queiram aderir à dedicação plena. Ora, portanto, isso é uma linha vermelha, eu acho que esta flexibilidade... Não, é que este modelo permite a cada um fazer a escolha que achar que é mais adequada e cria condições para que os serviços funcionem de forma mais desafogada. Ora, eu acho que isto é mesmo um sistema virtuoso e que nós temos que reconhecer que as pessoas não querem todas as mesmas coisas. Aliás, uma das coisas que nos tem impedido muito é mesmo flexibilidade. Portanto, é essa flexibilidade que nós temos que implementar. Este sistema virtuoso parece não estar a agradar aos sindicatos médicos, que continuam a estabelecer aqui algumas linhas vermelhas, sendo estas algumas das que aqui já foram referenciadas. Qual é a margem de manobra, de facto, para na próxima reunião, e que o Dr. Fernando Araújo já considerou de essencial para se chegar a um pré-acordo perante o cenário que está aqui em cima da mesa? Qual é mais a margem de manobra que o Ministério da Saúde tem para poder acolher algumas das reivindicações dos médicos? Sim, ao longo destes meses de negociações, o Ministério tem feito uma evolução muito significativa das suas propostas, procurando perceber as preocupações que os sindicatos exprimem. Agora, eu repito, nós não podemos caminhar para uma solução que conduza a maiores dificuldades ainda no Serviço Nacional de Saúde. É visível que se nós dependemos hoje, em larga medida, do trabalho extraordinário dos médicos, né? 4 milhões de horas de trabalho extraordinário feito nos primeiros 8 meses deste ano, qualquer solução que diminua a carga de trabalho na urgência dos médicos vai agravar ainda mais esta situação. Mas o horário de 35 horas não reduz o horário na prática, porque na prática trabalham mais horas. Porque na prática o que está a acontecer hoje é que com um modelo de descanso compensatório, com prejuízo do horário de trabalho, que foi implementado para compensar o facto de que os médicos eram a única carreira da administração pública que se mantinha nas 40 horas semanais, na prática o horário efetivo de trabalho está, enfim, na maior parte dos profissionais, em 34 ou até 32 horas. Ora, por isso é que nós propomos que podemos aceitar uma solução de 35 horas, com um aumento da remuneração, mas naturalmente nessa solução não pode continuar a haver prejuízo do horário de trabalho, senão então é que ficamos sem condições para que os hospitais continuem a funcionar. Mas fica a ganhar com esta solução, tendo mais horas de trabalho, porque não alargar esta possibilidade do horário das 35 horas a todos os médicos, em vez de ser apenas àqueles que fazem urgências? Porque há uma grande diferença, é que o prejuízo do horário de trabalho só existe
para os médicos que fazem serviço de urgência, para os outros não existe. E se é verdade que nós precisamos de médicos para o serviço de urgência, o serviço de urgência não é a única atividade assistencial num hospital. Nós precisamos de médicos para as consultas, para as cirurgias, para muitas outras atividades, mas devo dizer que tudo isso pode ser negociado com adequada tranquilidade, desde que, no final, seja possível encontrar um modelo no qual o Serviço Nacional de Saúde e os portugueses fiquem a ganhar e, naturalmente, que os médicos sejam também compensados. Falou em horas extraordinárias, só até agosto foram gastos 200 milhões de euros, o dobro do que foi gasto durante todo o ano passado. Isto dava, 5 contas por alto, para contratar 5 mil médicos. Sim, mas esses 5 mil médicos não existem para ser contratados. Existem, não estão no Serviço convém Nacional não de termos Saúde. nenhuma dúvida sobre os números. No final de 2015, o Serviço Nacional de Saúde, e vou excluir os hospitais em parceria público-privada que, entretanto, passaram para o setor público para que a comparação seja o mais justa possível. Nós tínhamos 16.700 médicos especialistas no final de 2015 e temos, em setembro de 2023, é o número mais atualizado, temos 20.600 médicos. E quantos é que estão no privado? O número de médicos no SNS, especialistas, aumentou 3.000. Nós temos mesmo que reorganizar os serviços. Isto não pode ser apenas uma questão de orçamento, que sim, que temos que continuar a aumentar, como vamos fazer para o orçamento de 2024, vamos acrescentar 10% do orçamento no SNS, mais cerca de 1.200 milhões de euros. Não pode ser só mais profissionais, e sim, precisamos de mais profissionais, médicos e outros, mas também tem que haver também um modelo de organização que permita que tudo isto se articule de forma mais adequada. Mas se pagar mais e se aproximar mais dos salários pagos pelo setor privado, conseguirá mais profissionais. Isso, além de tudo mais, seria supor que os médicos que eu pudesse contratar vinham para fazer urgência ou só para fazer urgência. Ora, isso não vai acontecer e eu acho que, em geral, nem seria desejável que acontecesse. Embora uma parte do processo de reorganização do serviço de urgência que a Direção Executiva está a conduzir é mesmo essa, é de criar equipas dedicadas ao serviço de urgência, pelo menos nas urgências de maior volume. Devo dizer que vamos até ao final do ano implementar no terreno os tais CRIs, Centros de Responsabilidade Integrados, dedicados às urgências, pelo menos nos 5 maiores hospitais do país. Aqui em Lisboa, no Lisboa Central, no São José, no Santa Maria, em Coimbra e no Porto, no Santo António e no São João. Vamos começar esse modelo por aí, porque acho que esse modelo também é essencial para podermos depender menos da urgência e da sobrecarga que impomos aos médicos no serviço de urgência. E que propostas é que vão apresentar aos sindicatos médicos para a constituição destes centros de responsabilidade integrado? O modelo que pretendemos adotar é, de certa forma, inspirado no modelo das unidades de saúde familiar. Isto é, são equipas multiprofissionais com um certo nível de auto-organização pelos próprios profissionais e com um modelo de remuneração com 3 componentes, uma componente de remuneração base, uma componente de suplemento, que será o suplemento da dedicação plena, e uma componente de atividade de remuneração associada ao desempenho. O objetivo será que, como acontece nas OSFs modelo B, um profissional possa aspirar a ter como remuneração, enfim, em torno do dobro da sua remuneração base. E estamos convencidos que com este modelo, como acontece nas OSFs, nós vamos conseguir melhorar a organização dos hospitais e melhorar também a satisfação dos profissionais. E essas equipas já estão de responsabilidade fechadas? integrada podem de facto iniciar-se? A nossa expectativa é que nós vamos colocar à negociação esse diploma ainda no mês de novembro e eu espero que até ao final do ano, pelo menos nestes 5 hospitais que, enfim, vamos utilizar como hospitais para lançar o projeto não ficará confinado a estes hospitais e pode haver outros hospitais que queiram ter iniciativa e profissionais que queiram ter iniciativa noutros hospitais, mas espero que até ao final do ano sejam dados os primeiros passos para estas 5 equipas. E isso quer dizer que estarão a trabalhar em janeiro? Sim, dependerá agora enfim, da velocidade do processo, mas estará a trabalhar nos primeiros meses do próximo ano com toda a certeza. E em concreto, neste momento, o que é que está a fazer para resolver o problema das urgências e dos médicos que recusam fazer mais horas extra? O esforço mais significativo tem sido o esforço de mobilização em cada hospital para conseguir que, apesar das dificuldades e apesar da contingência de podermos recorrer menos às horas extra, haja soluções funcionais. Temos conseguido isso em muitos locais, embora nem em todos, e depois conseguir articular o funcionamento em rede para compensar os locais onde, por uma ou outra razão, uma especialidade não está sempre presente no serviço de urgência. Devo dizer também a este respeito que as circunstâncias são muito diversas.
Uma coisa é haver um problema num serviço de urgência de uma especialidade, quando a 10 ou 15 ou 20 quilómetros temos uma boa alternativa. Situação muito diversa que nos preocupa mais são as situações de hospitais em que as distâncias são grandes e que a falta daquela especialidade pode ser mais gravosa para os utentes, mas estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para garantir que a qualidade da assistência e da segurança dos utentes é mantida. Tem ideia quantos médicos é que já assinaram a minuta a recusarem fazer mais horas extra? O número, não sei o número, mas o número não me parece que seja, desse ponto de vista, excessivamente relevante, porque há vários médicos que assinaram a minuta e continuam a fazer horas extra nos seus hospitais, e ao contrário há casos de profissionais que não assinaram e que naturalmente não estão disponíveis a fazer mais que aquelas horas que são exigíveis. Não acha que vem aí um mês dramático, novembro, e pior ainda em dezembro? Não, acho que o mês de outubro já foi muito difícil, e que o mês de novembro, se não for possível distender o clima que está criado, vai ser um mês ainda mais difícil. Mas devo dizer que fui ver os dados da última semana. Na última semana, nos serviços de urgência do país, foram atendidos em cada dia entre 15 a 20 mil pessoas, que é o padrão habitual. Portanto, vamos lá ver, apesar de todas as dificuldades, o Serviço Nacional de Saúde continua a dar resposta. Agora, se me pergunta se eu estou descansado, eu não estou descansado quando tudo está tranquilo, quanto mais agora que há muitas coisas que não estão tranquilas. E por falar em falta de tranquilidade, segundo o movimento Médicos em Luta, mais de 1000 médicos de família assinaram uma carta a dizer que não aceitam o decreto-lei aprovado pelo Governo relativo à generalização das unidades de saúde familiar modelo B e que implica também a aceitação do regime de dedicação plena. Já recebeu esta carta? Não, a carta, pelo menos até esta manhã, não tinha chegado ao Ministério, mas vamos ver. Eu interpreto essa carta como uma incompreensão em relação ao que está em debate, porque o que está em debate, o que está proposto, o que vai ser legislado, é a mesma generalização de um modelo de organização nos cuidados de saúde primários que os profissionais reclamaram durante estes últimos 10 ou 15 anos. Mas cujos modelos os profissionais não conhecem, porque foi aprovado sem que eles fossem fossem ouvidos. Desculpe, mas não tem nenhuma razão para desconhecer, porque ele foi distribuído, ainda na última reunião de negociação sindical, foi distribuído aos sindicatos um documento que explica com detalhe tudo o que está no diploma legal, nomeadamente sobre as USFs. Então vamos tentar perceber. Nem todos os centros de saúde podem ser USFs, nem todas as USF modelo A podem ser B. O que é necessário para que sejam B? Mas então eu vou-lhe exprimir qual é a nossa ideia sobre este movimento. Nos últimos 16 ou 17 anos, a primeira USF modelo B foi criada por um despacho que eu tive a honra de assinar no ano 2008. Mas estamos a falar do modelo atual. Aquilo que está previsto é que os médicos fiquem todos em dedicação plena? Não, os que estão integrados na USF. É um modelo de adesão que é sempre transitório e que pode sempre... Mas é obrigatório. Mas qual é a circunstância hoje? Hoje, para os médicos que estão em USF modelo B, o lugar de carreira em que estão a ocupar é o horário das 35 horas em dedicação exclusiva. E depois podem voltar para o seu lugar de carreira, saírem da USF. Na dedicação plena será exatamente igual. Os médicos, enquanto estiverem na USF modelo B, serão as que existem, estarão em dedicação plena. Podem sempre regressar a outro lugar de carreira se e quando o desejarem. Não há nenhuma mudança em relação à circunstância atual. Há aqui alguma mudança em relação a alguns indicadores que os sindicatos contestam, nomeadamente aqueles que falam na questão da medicação e da prescrição de exames. Vamos por partes. Os profissionais das USFs têm um modelo de remuneração com 3 pilares. Uma remuneração base. Ora, o que é que acontece à remuneração base? Vai aumentar de cerca de 13% a remuneração base dos médicos das USFs modelo B. Mas passam a trabalhar mais 5 horas. Não. É exatamente igual ao regime atual. O regime atual das USFs modelo B pressupõe um horário de 35 horas com os acréscimos necessários para fazer face ao acréscimo da lista. É exatamente o que estará na próxima legislação, é exatamente o que está na legislação atual. Depois tem uma segunda componente da remuneração, um segundo pilar, que são os suplementos. O mais significativo desses suplementos é o suplemento pelo alargamento da lista. Há outros suplementos, há o suplemento pela coordenação da unidade, pela orientação de internos e pela realização de domicílios. Esses suplementos ficam exatamente iguais ao regime que atualmente vigora. E, finalmente, há uma componente associada ao desempenho, em que aí sim queremos promover uma modificação que faz com que
haja uma fusão entre as atividades específicas, digamos, as atividades de assistência clínica e o índice de desenvolvimento global da unidade, que incorpora, além da assistência clínica, as atividades de coordenação de cuidados, nomeadamente ao nível hospitalar, de eficiência de gestão, mas tudo isto vai ser negociado do ponto de vista da leitura desses indicadores. A portaria que definirá o cálculo desses indicadores será negociada com os profissionais na fase posterior. Portanto, no imediato até nem há nenhuma mudança. Mas há uma ingerência na questão da prescrição, como os sindicatos alegam? No atual índice de desenvolvimento global das unidades já estão previstas a avaliação da prescrição de MCDTs e da prescrição de meios complementares de diagnóstico e de medicamentos, e uma unidade que não atinja um determinado nível de índice de desenvolvimento global não pode ser considerada modelo B. Portanto, nem nessa matéria há nenhuma inovação disruptiva. Há uma evolução. Assim, quantas USF modelo A é que poderão passar para B de acordo com os novos critérios? Esse é que é um número muito importante. É que durante 17 anos foram criadas cerca de 340 USFs modelo B, 34 já neste ano de 2023. O que nós prevemos com este decreto-lei em janeiro é que cerca de 250 unidades, de uma vez só, 200 a 210 USFs modelo A e cerca de 40 unidades de cuidados de saúde personalizados possam ascender a modelo B. É um movimento de profunda aceleração da reforma dos cuidados de saúde primários, que será bom para as pessoas. Com estas 250 novas USF, nós estimamos que mais de 300 mil portugueses possam ter acesso à equipa de saúde familiar, e será boa também para os profissionais que sempre, durante todo este período, se mostraram muito entusiastas deste modelo. Ainda ficou a faltar, 1.300.000, que neste momento não têm médico de família, que neste momento são mais de 1.600.000, não é? É o mais delicado assunto do Serviço Nacional de Saúde. Porquê é que não avançam já as USF modelo C, as tais que têm a gestão privada? Em janeiro dizia que em breve haveria novidades. Disse que nós iríamos avaliar se esse modelo era execuível. Ora, todo o diálogo que conduzimos, nomeadamente com o setor social, nos fez perceber que não há profissionais disponíveis. Se nós avançarmos hoje com as USFs modelo C, elas poderão acontecer num ou noutro local à custa de profissionais que saem do Serviço Nacional de Saúde para ir para essas USFs modelo C. E não há ninguém do setor privado interessado? Praticamente não há médicos de medicina geral e familiar fora do sistema disponíveis para aderir a este modelo. O país cometeu um grave erro de planeamento, não tendo em conta que estes anos, entre 2020 e 2024, até o final de 2024 que ainda vamos ter este impacto, são anos com um volume muito elevado de profissionais a reformarem-se. O que está em causa não é o nível de formação que estamos a ter agora. Nós temos, nos últimos 3 anos, entraram na especialidade de medicina geral e familiar mais de 500 médicos em cada um dos anos. Não está em causa a nossa capacidade de atrair esses profissionais. O último concurso feito em maio, 91% dos especialistas que tinham acabado a especialidade ficaram no SNS. E continuam lá ou, entretanto, já saíram? Continuam lá. Está mesmo em causa o facto de que estes números, sendo muito positivos, não compensam o volume de reformas, e por isso é que eu tenho dito que, pelo menos até ao fim de 2024, vamos ainda enfrentar muitas dificuldades nessa matéria. Repito, é o aspecto mais grave que afeta o SNS, porque a inexistência de cobertura plena por médicos de medicina geral e familiar também nos dificulta outras reformas imperiosas, por exemplo, a reforma dos serviços de urgência, porque é evidente que ela só pode ser concluída na sua plenitude se nós tivermos boa alternativa para oferecer aos cidadãos. E falando na questão das vagas formativas, o final da semana passada ficou marcado por uma alteração nos estatutos da Ordem dos Médicos, o que na prática dá ao Governo o poder de decidir quantos internos entram nas especialidades e quem os pode formar. Os deputados do PS dizem que a alteração foi acordada com o Governo. Afinal, o Sr. Ministro foi surpreendido pela alteração ou sabia da mudança? Eu tenho um percurso cívico e profissional profundamente ligado ao tema da titulação única, porque isto não foi sempre assim. Até ao início da década de 90, eu já era médico recém-formado, havia uma titulação dupla. Isto é, um título que podia ser atribuído pelo Estado e pela Ordem dos Médicos, sim ou não, não era obrigatório que fosse reconhecido pelas duas entidades. Portanto, eu acredito mesmo nas virtudes da colaboração entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos. E devo dizer a esse respeito que tenho encontrado na atual direção da Ordem dos Médicos muita disponibilidade para esta colaboração. Mas ainda não respondeu. Sabia ou não sabia? Nós vamos anunciar nos próximos dias o mapa de vagas da formação especializada que começa no início de 2024. Vamos ter o maior número de vagas de sempre, mais de 2.200 vagas.
e em algumas especialidades com um grande significado, porque vamos ter o maior número de vagas, por exemplo, em pediatria, 110, em anestesiologia, 95, em ginecologia e obstetrícia, 65, são números muito importantes e revelam que há uma boa colaboração entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos, que é naquilo que eu estou apostado. Mas então sabia que ia haver esta mudança? Vamos ver, eu não vou. O meu papel neste cenário é contribuir para um bom entendimento entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos e não continuar a alimentar este conflito no qual eu não me revejo. Admite haver uma revisão, por exemplo, dos planos formativos, nomeadamente uma redução do número de anos de formação em algumas especialidades para podermos ter médicos especialistas formados em mais curto espaço de tempo? A nossa principal aspiração na formação dos médicos é a qualidade dessa formação. E nisso não queremos prescindir da qualidade dessa formação, dos médicos e dos outros profissionais de saúde. Aliás, que em Portugal é um exemplo internacional do ponto de vista da qualificação da formação. Esse processo de diálogo com a Ordem dos Médicos também está em curso, o processo de adequação dos percursos formativos dos médicos, não apenas na duração dos internatos, mas na tentativa de realizarmos internatos num modelo diverso, nomeadamente que corresponda a uma dificuldade muito grande que temos nos hospitais que estão nas zonas de mais baixa densidade populacional, onde estamos a viver um círculo vicioso. São hospitais que têm poucos especialistas em várias áreas, como têm poucos especialistas. Atrai menos, a Ordem dos Médicos não reconhece idoneidade formativa. Como não reconhece idoneidade formativa, depois é ainda mais difícil contratar especialistas. É mais fácil levar um jovem médico aos 25 ou 26 anos para um hospital do interior para fazer o seu percurso formativo do que contratá-lo aos 32 ou 33 anos, depois de ele ter feito um percurso numa zona do litoral, ter constituído família, ter comprado casa. E o que é que está em cima da mesa para resolver essa situação? Estamos a trabalhar na ideia de criar um número de vagas limitado, mas que seja um número de vagas em que o percurso formativo é tratado de forma individualizada entre a própria unidade hospitalar e o Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos, permitindo por essa via que alguns hospitais do interior, deixem-me dizer assim, o interior é uma designação errada, de zonas de baixa densidade demográfica, o problema que temos, sei lá, no litoral alentejano é igual ao que temos desse ponto de vista na Guarda, portanto não é exatamente o interior ser do interior que está em causa, que possamos começar a abrir algumas vagas, o número será limitado, mas pode fazer toda a diferença, porque alguns destes hospitais do interior têm mesmo uma redução muito acentuada do número de profissionais e nós vemos hospitais em que o quadro de algumas especialidades já está assegurado apenas por médicos com mais de 60 anos. Ora, isso é muito preocupante do ponto de vista do futuro próximo. E mais vagas nos cursos de medicina vão abrir? Como sabem, esse é um assunto que está sob a tutela do Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior. Fala com o Ministério da Saúde. Mas eu acho que nós temos mesmo necessidade de abrir mais vagas, porque o que está a acontecer, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo desenvolvido, é um aumento muito significativo da necessidade de profissionais de saúde, nomeadamente de médicos. Devo dizer, aliás, que isso acontece em geral por boas razões. Porquê? Porque o aumento da duração da esperança média de vida, da duração da nossa vida, conduz a que nós possamos aspirar todos a atingir idades mais avançadas. Isso acontece com maiores necessidades em saúde, é natural. Segundo, porque as pessoas têm muito mais literacia, portanto, hoje procuram cuidados, coisa que não acontecia há umas décadas, e as pessoas hoje procuram cuidados de saúde. E terceiro, porque a evolução, a extraordinária, prodigiosa evolução científica e tecnológica na área da saúde tem permitido dar resposta a muitas situações que antes não tinham resposta, mas são pessoas que vão precisar durante um tempo longo de consumir cuidados de saúde. Ora, nós vamos precisar de mais profissionais. Mais vagas ou também mais universidades? Mais vagas, seguramente. Eu acho que seria bom para a coesão territorial do país que pudessem ser também mais universidades, mas estamos aqui também no domínio em que é preciso jogar entre as aspirações e as necessidades e as possibilidades concretas. Eu acho que seria muito positivo para o país que Trás-os-Montes ou que o Alentejo pudessem ter uma escola a formar médicos. Deixe-me só voltar um pouco atrás, ainda às urgências. No caso da obstetrícia, está praticamente a fazer um ano que começaram os encerramentos rotativos, mas continua a haver urgências a fechar por falta de médicos e não estavam previstas. Isto é a prova de que o programa Nascer em Segurança no SNS nem sempre é tão previsível como foi anunciado. Vamos ver, sempre que uma circunstância dessas acontece, isso é um erro do nosso sistema e é uma deficiência do nosso funcionamento. Isto dito,
A verdade é que o número de vezes que esses encerramentos imprevistos acontecem se reduziu drasticamente. Reduziu-se 97% ou 98% de Basta redução. haver um para ser grave. Evidentemente que é indesejável. E a verdade é que o que nós conseguimos ao longo deste ano, e isso é um mérito da direção executiva do SNS, foi conferir qualidade, segurança e previsibilidade ao sistema. E veja que o número de partos no Serviço Nacional de Saúde aumentou. Eu tenho só os números até ao final de setembro. Nós aumentamos 3% o número de partos no Serviço Nacional de Saúde e com exceção da situação muito difícil que enfrentamos na região de Lisboa e Val do Tejo, no resto do país tem sido possível assegurar de modo quase uniforme o pleno funcionamento das urgências obstétricas. E em que condições, Sr. Ministro? Tem noção que há maternidades em que as mulheres fazem o puerpério em macas para darem lugar a outras? Vamos ver, nós estamos a fazer um investimento sem precedentes na qualificação das maternidades. A Direção Executiva lançou um programa que está a permitir realizar obras em 33 das 39 maternidades públicas, nomeadamente no alargamento das suas condições e das suas condições de conforto. As pessoas são hoje, felizmente, muito mais exigentes do que eram num passado ainda relativamente recente, onde algumas destas maternidades faziam um número muito superior de partos ao que fazem hoje com as mesmas condições físicas que fazem hoje. Mas eu reconheço, com mais médicos, mas eu reconheço que a questão do conforto também é uma questão muito importante, sobretudo no momento decisivo da vida de cada mulher, que é o momento do parto. Mas vamos ver, a mensagem essencial é: Portugal, graças ao SNS, continua a ser um país seguro para se engravidar e para se ter filhos. Portanto, o modelo é para manter. O modelo é para manter enquanto for indispensável, porque o que nós desejamos é que todas as maternidades sejam abertas em pleno. Agora, a alternativa com que fomos confrontados é que, não existindo recursos humanos suficientes para isso, era saber se era melhor fechar definitivamente algumas maternidades ou promover este modelo de funcionamento. Nós pareceu-nos que seria um erro encerrar definitivamente maternidades onde é feita a formação de novos recursos humanos. Porque então, se a nossa maior dificuldade é recursos humanos, vamos encerrar sítios onde estamos a formar novos profissionais. Isso conduziria a que, para resolver conjunturalmente o problema, agravávamos no futuro a situação e parecia-nos um erro. E em que especialidades é que podemos ter um sistema rotativo de urgências ou de concentração de urgências, chamadas urgências metropolitanas? Isso tem que ser analisado com detalhe técnico. Eu posso enunciar o que acontece neste momento, já em alguns casos há muitos anos, em alguns casos há mais de uma década na cidade do Porto, pois, mas com muitos resultados. Em Lisboa é onde faz falta. E isto não pode ser importado nem copiado. A área metropolitana de Lisboa tem uma população muito mais vasta, é geograficamente muito mais ampla que a área metropolitana do Porto. Nós não podemos, mas temos evidentemente que fazer algum esforço de organização do sistema. Há coisas que nos interpelam sob esse ponto de vista. Quando não foi possível assegurar o funcionamento à noite da urgência de pediatria do Hospital de Loures, nós ficamos preocupados. Era a segunda urgência de pediatria da área metropolitana de Lisboa com maior afluxo. Ora, o que se verificou é que o seu encerramento durante a noite não conduziu ao aumento da procura na urgência de pediatria de Santa Maria ou de Dona Estefânia. Os aumentos de procura foram muito escassos, o que quer verdadeiramente dizer que aqueles cuidados, sendo importantes, não eram verdadeiramente cuidados de urgência, eram cuidados de consulta. Portanto, pediátrica pode ser a primeira a avançar? Eu acho que esse trabalho tem que ser feito pela Direção Executiva e, repito, tem que ser feito com grande solidez técnica. Nós não podemos fazer estas alterações sem termos a certeza absoluta que o modelo que vamos criar é um modelo seguro para os utentes e seguro para os profissionais. E que soluções é que podem estar em cima da mesa, por exemplo, para os hospitais? Há bocado falava disso, que não estão em zonas metropolitanas e, portanto, estão mais distantes de outras unidades, e se lhes faltarem os recursos, para onde vão estas pessoas? Uma vez mais, depende dos casos em concreto. Eu estive, por exemplo, ontem a visitar o distrito de Porto Alegre e houve constrangimentos na urgência de cirurgia de Porto Alegre. Ali foi possível assegurar, enfim, com desconforto, reconheço, mas com segurança clínica, que os doentes fossem vistos na urgência de Elvas. Foi possível encontrar uma complementaridade em que pelo menos uma delas está a funcionar. Se der um exemplo da zona geográfica de onde sou oriundo, se for possível encontrar essa complementaridade entre Barcelos e Braga, é menos preocupante que, em alguns momentos, possa não haver urgência de cirurgia em Barcelos. Noutras circunstâncias, reconheço que as dificuldades são maiores. E não há solução? Não, haverá sempre solução, porque eu devo dizer que, desse ponto de vista, nós temos assegurado sempre que, pelo menos, a urgência interna possa estar em funcionamento, e isso garante sempre
a presença pelo menos de um especialista que, nos casos mais dramáticos, não deixará de acorrer aos problemas dos doentes. E em que fase é que está a contratação de médicos estrangeiros? Falou na possibilidade de virem 250 a 300 de países da América Latina. Quando é que avançam essas contratações? Bem, a minha primeira... Isto é uma grande oportunidade para eu começar por explicar que a aposta do Governo e do Ministério da Saúde é na formação de especialistas portugueses e na generalização das unidades de saúde familiar. Essa é que é a nossa visão estratégica sobre como é que vamos garantir a cada português o acesso a uma equipa de saúde familiar. Coisa diferente é reconhecer que durante este período, os próximos, bem, até o final de 2024, sem dúvida nenhuma, 2025 começará a situação a estabilizar-se, nós ainda vamos precisar em algumas zonas geográficas de contratar médicos e não existindo médicos disponíveis em Portugal, parece-nos que é uma solução razoável que, aliás, já foi testada e adotada com grande satisfação das populações e sem nenhuma perturbação para os médicos portugueses. Precisamos de recrutar alguns médicos fora de Portugal. Mas já está É um processo que estamos a preparar, porque tem que ser feito com todo o cuidado para não haver riscos nem de depleção de recursos humanos nesses países. Isso seria inaceitável e temos que acautelar que essa contratação seja feita por profissionais com um nível de preparação que nos garante a manutenção da qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Sr. Ministro, não começa a haver aqui um padrão de atrasos que já é comum no Ministério da Saúde? Tivemos sem diretor-geral da Saúde durante quase um ano, a direção executiva só agora é que tem estatutos, a lei do tabaco, que já deveria estar em vigor, ainda nem sequer foi discutida na especialidade nem aprovada. Atrasos na ampliação de alguns hospitais que levaram à perda de vários milhões de euros de fundos comunitários. São muitas perguntas numa muitos atrasos. São muitas perguntas numa mesma pergunta. A senhora Diretora-Geral de Saúde reformou-se no dia 31 de julho. Portanto, quando muito, não há... Já tinha anunciado em dezembro que iria sair. Mas anunciar que sai e sair não é bem a mesma coisa. A Diretora-Geral de Saúde esteve em funções até o dia 31 de julho. E depois disso foi substituída sem nenhuma perturbação para o serviço pelo Sr. Subdiretor-Geral que esteve em exercício e que estará em exercício em funções de substituição até que no dia 1 de novembro entrará em funções a nova Diretora-Geral de Saúde. Isso daí não resultou nenhuma perturbação para o funcionamento da Direção-Geral de Saúde, como não houve nenhuma perturbação para o funcionamento da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde pelo facto dos seus estatutos terem sido publicados apenas neste mês de outubro. Nós estamos a fazer, nessa matéria, talvez seja a ocasião de explicar que a modificação que estamos a fazer no Serviço Nacional de Saúde é mesmo a maior desde que o serviço foi criado. Que começou pela criação da Direção Executiva, mas tem agora um conjunto de outros elementos que tem a ver com a substituição de cerca de 100 de instituições, 5 ARS, 35 hospitais públicos, 5 hospitais do setor público administrativo, 50 agrupamentos de centros de saúde, por uma nova estrutura que fará com que tudo fique mais simples, porque a estrutura do SNS passará a ter a Direção Executiva, 39 unidades locais de saúde, 3 institutos portugueses de oncologia, que, enfim, em função da sua abrangência, não parecia lógico integrar nas unidades locais de saúde, e um hospital gerido em parceria público-privada, que é o Hospital de Cascais. E este modelo precisa de ser adequadamente ajustado para nós prevermos com rigor a transferência de competências entre os diferentes organismos do Ministério da Saúde e a Direção Executiva, que ao longo destes meses nunca deixou de trabalhar por não ter os seus estatutos aprovados. Mas, mais uma vez, os profissionais queixam-se de não conhecer este novo modelo de unidades locais de saúde 2.0, como foi inicialmente apelidado. E bem... Mas a questão é, o que é que ele traz de novo em relação aos que já existem e que não mostraram ser mais satisfatórios do que outros modelos organizativos? Não, vamos ver. Os que já existem neste momento 8 unidades locais de saúde. Em 2 delas é mesmo inquestionável os avanços que houve na prestação de cuidados com esse modelo de integração de cuidados de saúde primários, mas eu já lá chegarei, de cuidados de saúde primários com cuidados hospitalares, em Matosinhos e no Alto Minho, em Viana do Castelo. As outras 6 unidades estão implantadas em locais de baixa densidade demográfica, onde a boa pergunta não é saber o que é que nós ganhamos por ter lá unidades locais de saúde, é o que é que já teria acontecido se não houvesse unidades locais de saúde. Porque, apesar de tudo, as unidades locais de saúde permitiram gerar alguma massa crítica que atenuou o impacto da rarefação de profissionais que existem em muitas dessas regiões. Agora, nós estamos a fazer esta reforma não por essa razão, mas por uma razão positiva, porque nós vemos vantagem
para os utentes e para a organização do sistema numa articulação virtuosa entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, colocando o percurso do utente no centro do sistema. Mas isso funciona se todos os utentes tiverem médico de família? Não, funciona muito melhor quando todos os utentes tiverem médico de família e nos sítios onde já têm. Mas mesmo nos sítios onde isso não acontece, pode permitir uma utilização mais judiciosa dos recursos. Veja, por exemplo, o caso das consultas de especialidade hospitalar. Nós temos vindo a aumentar progressivamente a atividade do SNS nessa matéria, mas apesar de tudo, reconheço que a atividade do SNS aumenta, mas a procura aumenta ainda mais rapidamente. Ora, numa unidade local de saúde, podemos imaginar que, em muitos casos, a necessidade do utente se deslocar à consulta de especialidade hospitalar pode ser substituída por modelos mais amigáveis e de maior proximidade. Pode ser o especialista hospitalar que se desloca ao centro de saúde. Pode ser o especialista hospitalar que faz consultadoria com os médicos de medicina, com os especialistas de medicina geral e familiar, ajudando a orientar o percurso de alguns doentes sem uma tão grande dependência das consultas hospitalares. É esse modelo que progressivamente queremos implementar. Voltando ao caso de Porto Alegre, há 20.000 pessoas sem médico de família e que não conseguem consultar, apesar da ULS. No caso do distrito de Porto Alegre, a verdade é que, apesar de haver carência de médicos de medicina geral e familiar, nós temos conseguido em todos os locais que, através do recurso a médicos, em geral aí naquela região, a médicos reformados, todas as pessoas tenham acesso a uma consulta nos cuidados de saúde primários. Independentemente disso, o que eu vi ontem entusiasmou-me muito, porque o que eu vi nesse distrito foi, em quase todos os centros de saúde, as equipas muito mobilizadas para organizarem unidades de saúde familiar, convencidas de que isso vai permitir alargar o acesso dos doentes e, sobretudo, vai permitir captar para o Serviço Nacional de Saúde jovens especialistas em medicina geral e familiar que se vão juntar ao SNS a partir do momento em que existam mais unidades de saúde familiar. Falando nos jovens especialistas, deixe-me regressar um pouco atrás em relação à questão das vagas para a formação de jovens médicos. Disse que este concurso, este número de vagas será o maior número de sempre, falou em mais de 2.200. Mais de 2.200. Não teme que possa acontecer o mesmo que no ano passado, em que algumas destas vagas ficaram por preencher, nomeadamente em medicina interna? Isso vai acontecer de certeza absoluta. Mas aquilo com o qual eu não vivo bem é o contrário disso. Foram os anos em que o número de candidatos a vagas de especialização era superior ao número de vagas. Isso é que coloca em risco a diferenciação da formação dos profissionais, nomeadamente dos médicos, que é uma das marcas essenciais do nosso Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos a fazer de propósito para gerar mais vagas do que os candidatos disponíveis, de maneira a permitir a maior capacidade de escolha possível. Tenho sempre que aceitar que, ainda assim, alguns jovens médicos, nas vagas disponíveis no momento em que são chamados a escolher, não encontrem nada que os entusiasme do ponto de vista do seu percurso profissional. Mas o que posso garantir é que todos terão condições para escolher nas vagas disponíveis. Há pouco dava alguns exemplos de especialidades que vão aumentar muito o número de vagas. Falava de pediatria. Que outros exemplos é que pode dar? Pediatria, 110 vagas. Anestesia, 95 vagas. O número maior anterior era o ano passado, com 85. Em ginecologia e obstetrícia vamos ter pelo menos 65 vagas. É também um maior número de que há registro. Eu acho que isso é muito importante, porque nós temos mesmo que dar resposta por via da formação de especialistas ao aumento das necessidades das populações e ao aumento das necessidades dos serviços. Mudando de assunto, tem sido apontado como candidato à Câmara do Porto nas autárquicas de 2015. Admite sair do governo para concorrer à autarquia? Eu estou completa e absolutamente concentrado na minha atividade como Ministro da Saúde, que é uma atividade muito exigente, que exige, enfim, reclama toda a minha atenção e todo o meu esforço. Aliás, há de notar que quando há cerca de um ano entrei para o governo, uma das primeiras coisas que fiz foi mesmo abandonar os lugares de responsabilidade política que tinha no Partido Socialista no Distrito do Porto. Isso é talvez? Por considerar que não é compatível estar concentrado numa qualquer outra atividade política quando se é Ministro da Saúde. E admite apoiar José Luís Carneiro, que é outro nome de quem se fala? Não, seja quem for o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal do Porto, vou apoiá-lo, isso pode ter a certeza absoluta. Já foi eurodeputado. O resultado das eleições europeias pode ditar a saída do Primeiro-Ministro António Costa para um cargo europeu? Não, em Bruxelas, admite?
o Sr. Primeiro-Ministro já se encarregou de desmentir categoricamente essa ideia. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Dr. António Costa, quando se candidatou às eleições, à frente da lista do Partido Socialista, se candidatou às eleições no início de 2022, o fez assumindo um compromisso de legislatura e de estabilidade para com os portugueses. Eu acho que se há valor que os portugueses reconhecem ao Dr. António Costa, um deles é, sem dúvida, o valor da estabilidade. Fica por aqui esta edição da Hora da Verdade com o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a quem volta a agradecer a presença.